Meus amigos, sejam bem-vindos. Eu tenho aqui o prazer imenso de receber o meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, um grande batalhador, um artista completo, é maestro, é professor, é secretário. Trata-se do Júlio Saldanha. E hoje ele está aqui para a gente falar sobre esse livro dele, Da Lousa ao Digital. Acaba de publicar um livro contando um pouco. Eu digo um pouco porque não dá para colocar 60 anos aqui no livrinho, um pouco da história do maior colégio de Pará de Minas, que é a Escola Estadual Fernando Otávio, que não nasceu com esse nome. Tem toda uma história e eu quero acolher você com muito carinho. Por que nasceu essa ideia? Bom, na verdade eu praticamente moro no Fernando Otávio, né? Eu trabalho lá há 30 anos e fora o tempo de estudante. Eu também estudei lá durante 4 anos. Então é praticamente mais do que a metade dessa história toda, eu estou lá, vivendo essa história. A escola faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida, do meu cotidiano, né? Então, e eu sempre fui muito curioso com história, né? História da cidade. Inclusive já publiquei livros sobre a história do Coral Nossa Senhora da Piedade. Então eu já juntava algumas coisas que eu já ia vendo dentro da escola. Por exemplo, em 91 o Pedro Moreira, professor Pedro Moreira, publicou em folha chamex mesmo, umas 4 páginas, com um resumo da história do Fernando Otávio. Isso seria, posso dizer que foi o pontapé inicial. Porque através dessas primeiras informações, né, eu acabei partindo dali para escrever o livro. Mas a ideia de escrever o livro mesmo, ela só aconteceu no ano passado, quando a professora Silvana Batista me procurou e falou assim: olha, a gente está precisando, para a comemoração dos 60 anos da escola, que alguém pesquise, escreva alguma coisa sobre esses 60 anos. Ela não estava pensando em um livro, não. Ela estava pensando em uma coisa mais simples, né? Falei, claro, ajuda a fazer, vamos lá. E eu comecei a pesquisar e fui empolgando, né? E a coisa foi ficando maior. E acabou que eu fui puxando pela memória também dos casos que eu sabia lá da escola. Comecei a entrevistar pessoas que estão lá hoje e também pessoas antigas, né, que passaram por lá, tanto professores quanto funcionários, e acabou Eu achei muito interessante o projeto do livro, como que o livro foi organizado. Sim. Você pega aqui a história desde o começo, com os franciscanos, do Colégio São Francisco, né? Uhum. Depois você fala de cada um não é do diretor, daquele período de gestão de tal diretor, né? Diretor. Sim. Começando Dr. Fernando, Mozart, Marco Aurélio, isso até os últimos, né? Marco Aurélio, o padre lá que tinha um nome religioso e um nome civil. Aí já isso aí já é a pré-história do Fernando Otávio, né? Lá tinha um diretor que tinha um nome, ninguém sabia que era aquela pessoa. Depois o nome... Isso foi na pesquisa. Quando eu estava pesquisando sobre o período do Frei Nicolau, eu não achei nada, nenhuma menção do nome dele, nenhum documento assinado por ele. Ou seja, não é possível, ele passou tantos anos lá como diretor, como é que ele não assinou nada do todo mundo dele? Conhecia como Frei Nicolau e Frei pronto, Nicolau, né? E uma outra pessoa, uma outra assinatura lá, um nome diferente, em todos os documentos. Pensei, será que tem algum outro superior a ele, né, que assinava? Ia lá só de vez em quando, ninguém dava notícia dessa pessoa, ninguém nunca ouviu falar. E depois, pesquisando mais ainda, aí eu achei um documento lá que falava, né, que ele, Frei Nicolau, que tinha o nome religioso era um e o nome civil era outro, né? Como acontece com os papas, Como né? acontece com os papas, você até cita lá o exemplo, né, do Prevost. Isso. Você falar Prevost, ninguém sabe. Ninguém sabe quem é. Agora, uma coisa assim, a impressão que eu estou passando para você de quem lê o livro.
A sensação que eu tinha é que eu estava dentro da escola. Ah, que bom. Percebe? Os meninos reclamando da professora, aquela coisa que você escuta todo dia nas escolas, né? Nos corredores, né? Sobe o horário. O que vai ser merenda hoje? O que vai ser merenda hoje? Sobe o horário. Falando dos professores que são mais enérgicos, aqueles que são mais maleáveis, né? Sim. Aquele que dava um questionário, o aluno tinha que fazer tal qual o questionário que ele deu. Sim. Se mudasse uma vírgula, perdia ponto. Eu fiquei pensando assim, como que você foi muito fiel ao ambiente escolar, né? Muito fiel ao ambiente escolar. Eu procurei retratar, né? Alguns professores que você menciona lá, eu também tive o prazer de conhecê-los quando estavam na ativa, hoje deve estar aposentado. A Maria Helena Guiar, a Maria César falou comendo pantelminto. Os nemantelmintos. Ficou na minha memória. Eu ri sozinho quando estava lendo. Que é a professora de biologia, né? Biologia, que a gente tinha muita dificuldade de guardar esses nomes. Sim. É nematelminto. Nematelmintos. Que é um protozoário, uma coisa assim. Não me pergunte, né? O que é. Eu guardei para fazer a prova na época. Certo. O puxão de orelha que você levou da Dalva Frágula, né? Que você fez o hino do Sesc Centenário, não foi? Eu falei, não tá bom não. Não tá bom não. Aí eu tive que refazer. Agora sim. Então, assim, foi na verdade, você fez muitas conexões de um tempo que já está na lembrança e talvez seria perdido se ninguém colocasse no papel, com o tempo de hoje, né? Eu acho que o que fica de importante do livro é isso, né? Porque o livro não acaba. Sim. Eu acabei esse livro porque eu tinha uma data para acabar. Porque é os 60 anos, né, agora? Porque se fosse hoje, eu já tinha mais coisa para colocar aí. Com certeza. Porque a história não para. Eu achei que você foi muito feliz em não se preocupar tanto, porque aqui no livro você não tem tanto essa preocupação, porque em 60 anos houve muitas mudanças na educação nacional. Sim. Né? Cada ministro que entra, cada secretário que entra, muda tudo, que a dificuldade toda para as escolas. Atravessamos aqui o período militar, com todas as dificuldades do período militar, pandemia. E mesmo, porque se você fosse entrar por esse lado, talvez o livro ia ficar muito chato. Sim. Certo? Mas o livro ficou assim, gostoso, apimentadinho. Você conta um pouco da história da pré-história, como você fala, que ali na verdade é a construção mesmo foi uma obra de Benedito Valadares, não é? Sim, Benedito Valadares, que tomou essa o prédio físico, né? Em 1942. E depois ele deve ter dado assim a parte de formação para os padres religiosos, não é isso? Isso, ele concedeu a gestão do prédio para os freis franciscanos, né? Que era o Ginásio São Francisco. Era o Ginásio São Francisco. E era uma concessão assim muito vantajosa para eles, né? E quando ele fez a proposta, teve um entrave. Porque eles queriam só os homens lá. Masculino. Né? E o Benedito Valadares queria que fosse misto, que fosse uma escola para homens e mulheres. Sim, naturalmente. Então, não teve jeito, ele teve que abrir mão. Então, o que ele fez? Colocou lá no colégio, que hoje é o Berlar, né? O departamento feminino. Que era o Colégio São Geraldo. Não, São Geraldo era no Grande Hotel, que é a Casa da Cultura. Tá. É porque o Ginásio São Francisco começou lá, na verdade. Na Casa da Cultura atual. Casa da Cultura atual. Que era o Grande Hotel. Era o Grande Hotel, até o prédio ficar pronto. Quando o prédio ficou pronto, aí o departamento masculino passou para lá. Arranjaram uma saída, então. Os freis ficaram com o masculino e as irmãs ficaram com a parte feminina. E só foi juntar de novo depois, quando os freis saíram? Isso. Quando foi fundado o ginásio Fernando Otávio, também não foi no prédio ainda não. Foi lá também na Casa da Cultura. Ele funcionou um ano mais ou menos,
lá na Casa da Cultura. E coincidiu que nesse período o ginásio São Francisco dos Freis, eles estavam já desistindo de continuar com essa concessão. Então eles entregaram o prédio, devolveram o prédio. Quando eles devolveram, o prédio ficou vazio, então eles trouxeram o ginásio Fernando Otávio para o atual prédio. Para aquele prédio lá. Isso. E puxou aqui também, o próprio Fernando Otávio, eu tinha uma curiosidade, quem era esse Fernando Otávio? Que o pai dele era neto da Joaquina do Pompéu, bisneto da Joaquina do Pompéu, não é? Isso. O pai do Fernando Otávio era bisneto da Joaquina do Pompéu. E veio de Pitangui, né, para cá. Pitangui, isso. E os documentos que eu pesquisei sobre ele tinham as datas mais diversas. Cada lugar que eu pesquisava, jornais, tinha uma data diferente de nascimento e falecimento dele. É sempre assim, as coisas, os documentos mais antigos, assim. Mais antigos. E como é que você achou aquela que mais te convenceu? No Museu Histórico eu achei a fonte mais segura. No Museu Histórico? No Museu Histórico. Aí deu para ele o nome de Fernando Otávio, deu o nome dele para a instituição, né? Isso. Trazendo ele para cá. Depois veio o doutor Fernando, que também era uma referência aqui na cidade, né? Cheguei que veio de Bom Despacho também. Bom Despacho. Bom Despacho, para cá. Cheguei a conhecê-lo, não como diretor, já como assessor da Câmara, né? Municipal. E o diretor que permaneceu mais tempo foi o Mozart Campos. O Mozart Campos foi 14 anos? De 76 a 92. Eu acho que foi 6 a 92. Pelo que eu pude perceber, que foi o que ficou mais tempo, né? Foi o Mozart Campos. Agora, me chamou a atenção também que a primeira reforma do prédio, isso também me chamou a atenção no que você escreveu. Eu não sei se quando você escreveu, você percebeu isso assim. As dificuldades reincidentes que voltam o tempo todo para a reforma do prédio. Dinheiro para a reforma do prédio. Por muito que seja reformado, vai chegar um tempo que vai ter que reformar de novo. E pelo tamanho do prédio, pela escola, e a dificuldade de tirar dinheiro do próprio Estado para poder reformar o prédio, né? Por exemplo, a primeira reforma aqui, de acordo com a sua pesquisa, em 91, ficou em 129 milhões. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, assim... A construção também do prédio é uma coisa impressionante, né? Ali está em valores de contos de réis, né? Fiz uma conversão, por curiosidade, para 180 milhões, mais ou menos. Você imagina que é um projeto mesmo de vanguarda, né? Era uma visão de futuro, né? E agora hoje difícil. Acaba que é difícil cuidar de um prédio desse tamanho. Sim. Porque os diretores, a comunidade escolar, já tem que preocupar com a parte escolar. Agora, e quem é que vai cuidar de tomada disso, daquilo, e torneira que quebra, e telha que vaza, e não é verdade? Janela. Esse é isso é um grande desafio da escola, não é? Um dos grandes Veja bem, gente, não é da escola, é do prédio. A gente tem que separar a escola do prédio. Sim. Não é? É um grande desafio para manter o prédio, parte física do prédio. Parte física do prédio. Porque a escola, eu acho que o pessoal desses 60 anos tirou de letra, porque é uma escola que deu conta muito bem de dar o recado, com bons professores, equipes boas, né? Gente boa. Eu fui lendo aqui, fui anotando, grifando e tal. Teve aqui, chamou a atenção na época do diretor Marco Aurélio, as Três Marias, né? As 3 diretoras, né? As 3 vice-diretoras. Todas Três Marias. Eram Marias. Todas Três Marias. As 3 Marias. E também tem uma parte aqui que você... me pareceu até um roteiro de teatro. Sim. Quando você coloca aqui a professora antiga, o professor moderno e tal. Como é que nasceu aquela parte ali? Eu montei uma espécie de sketch para teatro, né? A escola em prosa e verso... Não, não é essa não. Não. Mas eu pensei mesmo uma coisa que os alunos pudessem montar, né?
um diálogo entre o passado e o futuro. É uma enquete, né? Isso, mostrando. Eu até escrevi aqui, ó, parece um roteiro de gravação. Sim, mas a intenção foi essa mesmo. De dar um texto que pudesse ser montado futuramente. Né, é porque você alunos. Descreveu o cenário, um relógio na parede, um relógio digital, uma lousa, o smartphone e tal. Seria no palco as duas, o passado e o futuro acontecendo ao mesmo tempo. E o aluno com as mesmas espertezas para fazer cola. Tanto no passado quanto no presente é a mesma coisa. Isso não muda. E depois teve alguns depoimentos aqui bons, né? Depoimento aqui do Luiz Davi, depoimento algumas crônicas, por exemplo, que você publicou aqui no livro, destacando também o papel da atuação da escola para além dos muros, né? A professora que falou que levou o aluno lá em Belo Horizonte, me parece, e quando voltou a mãe estava toda emocionada, parecendo que o aluno tinha ido para Marte, né? A primeira excursão, né? Primeira excursão que ele fez na vida. São experiências que as pessoas passam, né? E que são muito marcantes, né? Que para o professor pode ser uma rotina, levar um aluno numa excursão, para a mãe e para o filho ali naquele momento, é uma primeira experiência grandiosa, né? Ô Júlio, depois desse trabalho concluído, o que você acha que mais foi válido para você, enquanto pesquisador, enquanto amante da escola, pessoa que faz parte da escola hoje, sempre fez? Eu sinto uma sensação de missão cumprida depois, quase chegando à minha aposentadoria lá, né? Depois de Teve um que você falou que aposentou e voltou para trabalhar lá como voluntário. Sim, o Zico. O Zico Melo Franco, né? Quando ele completou 70 anos, a gente teve que comunicar a ele, né? Ó, agora não pode mais. Tem que sair. Não, mas não quero sair. Não, mas é lei, não pode. Aí ele ficou como voluntário. Aí ele voltou como amigo da escola. E teve uma experiência também interessante saúde permitiu. Da Ana Cláudia, que é a sua esposa, que também é uma pessoa ligada à educação, também é secretária, de um jornal que saiu e teve, não sei, 20 mil exemplares, me parece. Pois se eu me lembro bem aqui da leitura que eu fiz. Foi um jornal muito interessante. Feito numa época muito mais difícil, né? E foi feito, eu assisti isso, eram 3 ou 4 alunos brilhantes na época, que resolveram fazer. Que estão aí hoje ainda, né? Atuando na cidade? Estão atuando fora da cidade, né? Tá, isso eu não soube. Um é o João, filho do Cornélio, o Leonel, também está fora, e o Conrado. Todos 3 estão voando, né? Sim. Atuando de forma muito sucesso, né? De sucesso. Pegou a base aqui e tal. Agora, quem quiser... Pode falar. E esse jornal Intervalo, eles produziam esse jornal, e o jornal foi crescendo. Aí até fala, né, que chegou a tal ponto que ficou quase que difícil de distribuir, porque a hora que o jornal ficava pronto, o pessoal avançava para pegar, né? Olha, quem quiser adquirir o livro, como é que vai fazer? Bom, a gente vai fazer um lançamento, né, no dia 20 de agosto, agora, no Museu Histórico, às 19h30. Então, desde já, convido a todos que quiserem ir lá. Daí quem não puder ir no lançamento? Quem não puder ir no lançamento, depois eu vou colocar nas minhas redes sociais, né, a forma de adquirir esse livro. Aí vou estar colocando lá, a gente, de repente, até entrega em casa, né? Certo, porque às vezes algumas pessoas, inclusive, que têm a vida de algo. Acho que muita gente aqui passou pelo Fernando Otávio. Muita gente. Você falou lá de quantos mil alunos, eu não me lembro agora. Aproximadamente 33 mil alunos. 33 mil alunos, é a população de uma cidade inteira, né? Sem falar uns 3 mil do Ginásio São Francisco. Então, assim, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais dessa história, que ficou muito bem feito, pode entrar. É Instagram seu?
Meu Instagram. Seu Instagram, como é que é o Isso. endereço? É Saldanha? Júlio Saldanha. Júlio Saldanha vai te achar lá, Vai me né? achar lá, isso. Tá bom, gente? Então vamos adquirir. É um livro também de memória, de preservação, de uma leitura muito leve, de muito bom humor, muito bem feita, que eu acho que para a cidade vai ser muito bom. Júlio, parabéns, viu? Obrigado, Padre Gabriel. Parabéns. Obrigado. É muito bom conversar com você sobre o seu trabalho. Obrigado. E conto com vocês lá.